Aquele que vocês estão doidinhos pra amar, mas que nós não permitimos. Ixi. Então mesmo. Então, temos teses diferentes. O pessoal tá louco pra dar uma chance pra ele, né? Pois é. Não, mas pior que o nosso público não tá muito. Mas aparecem Não. os marçalistas. Quando eu boto o título que tem Marçal, vem os marçaleiros Eu vi lá. que você fez o react do lance dele com o Ricardo Salles no Braddock Show. Você leu os comentários do Braddock? Não. Cara, a galera lá tá tipo... acho que o Salles foi meio arrogante. Tem que dar uma chance pro Marçal. Não, e uma hora que o Salles, no final, ele vira e fala assim, o Nunes é o seguinte, eu gostei do vice. Tá bem encaminhado com o vice. O nome do Coronel Melo Araújo. Isso. Tipo, é isso que virou o Salles. O Bolsonaro, tipo, come o toco dele. E aí ele tem que ficar elogiando o vice, porque o vice é um coronel. Sim. E aí nesse mesmo programa ele elogiou bastante o Tarcísio, né? Que ele tá amigo do Tarcísio agora. Ah, é? É. Tá amigo do Tarcísio, Olha, o mundo dá voltas, Eu tenho cara. que elogiar o Tarcísio, né? Que é um bom gestor. Ele não entra nessas polêmicas porque ele é um gestor. Mudou, né? Rapaz, todo mundo... Os Braddock ali, né? Só ali, ó. Não tem muito Braddock, velho. Não tem, aquela oncinha deles não é a nossa, não. Mas agora sim, foi a vez que eles mais botaram as asinhas de fora. Essa briga aí com Você achou? o Carluxo, com certeza. Sim. Eu vi. Ele fez um... Agora sim, você viu a fala dele? Eu tive que reagir. A fala dele é assim, mesmo botando as asinhas de fora... A do Salles é... Não, tipo, a do Salles é totalmente vaselina. É assim... Que é o que ele acusa os outros, né? De ser vaselina. Vaselina, Ele fala... Ele foi o maior vaselina. Olha, ele elogiou o Paulo Figueiredo e o Carlos. Isso. Os dois são muito bons. Os dois O Carlos tem críticas importantes a fazer. A manifestação foi importante. Eu não fui porque eu tenho umas discordâncias, mas a manifestação é muito importante. Entendi, velho. Entendi. Ok. Aí ele reclamando do Marçal, que o Marçal não tem posição. Pelo menos o Marçal soa mais sério na ensaboada dele. Né? Agora o Marçal jantou os caras ali. Jantou, velho. Jantou, tô falando. E aí os caras acham que, tipo, a gente tá comemorando isso. Né? O Kim Paim acha que ele acha. Ele, olha lá, o candidato deles, né? Na verdade, o nosso candidato é o Marçal. Que o partido do Kim tá tão... Tem um partido, aliás, né? Tá tão bom, tá indo tão bem que a gente é obrigado... Eu vi uma matéria do teu partido aí também. Então. Aí você viu que foi boa pra mim, né? Foi boa. Vocês estão saindo bem. Diferente do Kassab ali e tal. Não, uma coisa que a gente fala no União Brasil é isso aí, democracia e partido político. É importante. Coisas importantes. São coisas para democracia, partido político, grupo, é importante ter grupo, política de grupo. Ter uma construção conjunta. Nossa. É importante. É importante fazer uma construção. É importante ter uma construção. Fazer ponte. Fazer ponte. Cara, ouvir as mulheres é importante. Os negros. Os também, negros e né? as mulheres. É importante ter mulher na chapa. Sim. Acho que todas as minorias precisam ser representadas e precisam ter voz. Especialmente as mulheres. Especialmente também aqueles que não têm voz. Como os animais. Esses precisam também, é verdade. Eles precisam ser representados. Então vamos lá. Eu tenho minha tese é o seguinte. Minha tese é que eu não acho que o Marçal será candidato até o fim. E é uma tese muito mais pra gente ilustrar uma briga, porque nada impede dele ser candidato e ele tá tendo o que ele quer por enquanto. Mas eu expus ela que, dado que o bolsonarismo não gostaria de ter um concorrente, inclusive as informações de bastidor trazidas hoje no período da manhã sobre predileções, e eu acho que aquilo faz sentido. Eu não acho que uma briga, como já está se figurando com com Carluxo, com Pains e tal, indo para cima dele, ele vai querer comprometer a imagem dele. Ele, para mim, faz cálculo. Então eu não sei se o bolsonarismo não fechar com ele, eu acho que ele não será candidato. Acho que esse seria o meu ponto. Queria ouvir o ponto de Renato e a gente fará um breve debate aqui sobre o assunto. Para mim, ele é candidato muito antes de pensar em ter o apoio do Bolsonaro ou não nessa disputa. Eu quero lembrar o seguinte... Para vocês que estão assistindo, o Marçal era pré-candidato a presidente da República pelo PROS em 2022. Ele perdeu lá a candidatura, é uma briga, tá? Eu já expliquei isso em algumas lives. Depois de ter perdido a chance, né, a vitrine da presidência, a chance de ir para os debates que ele tinha direito, de estar na televisão, etc., ele topou uma candidatura a deputado federal em São Paulo. Ou seja, ele foi mesmo para a política, de fato.
Ele foi eleito deputado federal. Ele ganhou no TRE e teve mandato cassado depois pelo TSE por inconsistências jurídicas contábeis do partido. Então é um cara que já entrou, que já disputou para deputado federal, não há motivo para ele não disputar para prefeito. E mais, o meu segundo ponto, ele já desembolsou, ele já investiu nessa pré-candidatura valores consideráveis, tá? Agora falando de outro assunto que não tem nada a ver com ele desembolsar ou investir. O partido dele tinha um outro candidato, que era o Patrick Helmo, que foi linchado na última hora. Isso não é bom você usar no seu argumento. Não, é sim. Tiraram ele de última hora, não sei porquê, né? Não sei se o que ocorreu, mas me parece claro que o Pablo Marçal está investindo na candidatura dele. Então, desde o início ele não tinha essa perspectiva de apoio do bolsonarismo e continua sem tê-la e mesmo assim ele vai ser candidato, cara. Deixa eu fazer o seguinte, vamos mudar esse título que tá flop. O título vai ser Debate Renan versus Renato sobre Marçal. Porque eu acho que a gente botar esse título aí vai atrair uns transeuntes, a galera vai começar a chegar aqui na live. Vamos testar, tá? E como você tem que fazer uma defesa do seu regime, a gente transforma isso aqui num treino. Bora? Vai lá. Bora. Eu vou discordar do Renato em alguns pontos. Primeiro, sobre, vamos dizer, a grande perda que o PRTB teve em não lançar a candidatura do Padre Kelman, ou na ideia não comprovada, e aí a gente tem que trabalhar com suposição, e a gente está trabalhando com suposição aqui, de que o Pablo Marçal teria desembolsado grandes fortunas. Ora, o PRTB, ele entrou no jogo, e se eu fosse falar de desembolso de grandes fortunas, alguém poderia dizer, o Arthur também desembolsou grandes fortunas para sair pelo Patriota naquela eleição, e não saiu, e não desembolsou. Porque às vezes o partido tem interesse. A gente sabe também que o próprio PRTB veio atrás da gente nesse período. Então, é um partido à procura de algum tipo de protagonismo, está obtendo esse protagonismo com o Padre Marçal. Primeira coisa. Segunda coisa, o exemplo que você deu de quando ele concorreu para presidente e depois deputado federal, obedece o padrão do desgaste. Ele era um pré-candidato a presidente, fez inclusive algumas críticas ao Bolsonaro com você no The Redcast, e logo depois, quando ele se coloca como candidato a deputado federal, ele se torna bolsonarista e vai nas manifestações do Bolsonaro defendendo ele. Lembrando que o Pablo Marçal não tinha o mesmo tamanho que ele tem hoje naquela época, e que naquele momento ser deputado federal era um negócio importante para ele. Era um salto ali na carreira. Tanto que, hoje, se a gente imaginar que ele concorrer a deputado, ele faria mais de 700, 800 mil votos. Ele seria um Nicolas na próxima eleição. Com certeza, ele seria talvez o mais votado. Mas, naquela época, ele não era. Ele fez, acho que 200 e tantos mil votos. 250 mil. Entendeu? Ele teve menos votos do que 243, para ser mais preciso. Ele teve menos votos do que o Kim Kataguiri, por exemplo, naquele período. Então, o peso de um mandato de deputado para ele é diferente do que ele tem hoje. Hoje o Pablo Marçal está num outro status. O que é o ponto, Pablo Marçal? Participar da eleição é muito bom para ele, dá um protagonismo grande para ele. Participar até quando? Até dia 15 de agosto. Para mim, participar da eleição veja só, é um misto. Chances de ganhar conta, mas se ele não tiver chance de ganhar e tiver condição de fazer no mínimo que o Arthur fez em 2020, já tá valendo. Então você tá concordando comigo. Então calma, deixa eu molhar o bico. Isso num contexto em que ele não teria desgaste. O meu ponto é, ele não está no status de Arthur de 2020. Ele já se aparece nas pesquisas com 12, 13, 14, tem pesquisa que aparece com 16%. Logo, o que eu acho que é o fundamental pro Pablo é, não havendo ataques e desgaste, vale a pena. Havendo ataques e desgaste, não vale. E aí entra o ponto. Pro bolsonarismo, dada a relação que tem Nunes e Marçal rouba parte do público do Bolsonaro. Ele rouba parte do eleitorado do Bolsonaro. O apoio do Bolsonaro ao Nunes se torna muito importante. Não sei se você entende. Como o Nunes perde pro Marçal votos que o Bolsonaro poderia trazer, logo o apoio ao Bolsonaro ao Nunes não é que ele diminui. Por isso que eles bateram a tecla no vice. Exato. Então, a dependência do Nunes ou do Bolsonaro aumenta. E aí o Nunes vai necessitar, para ganhar, e o Bolsonaro, se fizer a aposta no Nunes, vai necessitar diminuir o Marçal também. E aí entra o ponto que pra mim é central. Isso se tornaria um desgaste. Se esse desgaste, pra mim é a conta que o Marçal vai fazer, for caro pra ele, o molho está mais caro que o peixe. E aí o Marçal não é candidato. Como eu acho que esse cenário é o que tá pintando, eu acho que ele não será candidato. Eu acho que o Marçal ele opera numa lógica muito diferente de outros agentes políticos. Claro, é óbvio que ele tá medindo ali o que ele pode ganhar ou não. Só que até agora, e eu acho que esse é o grande diferencial dele, ele gosta, por exemplo, de viralizar vídeos falando bobagens, tipo do Ayrton Senna e não sei o que lá. Ele gosta de ter essas pessoas falando mal dele. Ele falou nisso, inclusive na entrevista aí do Braddock, porque ele acaba usando as pessoas que falam dele. O importante pra ele é falar dele, não é falar bem ou falar mal.
né? Tanto que, cara, você pega, sei lá, 6 meses atrás, a maioria das pessoas estavam falando mal dele. E ele soube converter e soube virar o jogo. Com o lance do Rio Grande do Sul, com outras coisas na rede social dele. Então, pra mim, o foco principal dele é atrair atenção a ele. E o principal palco que tem nesse ano é a eleição de prefeito de São Paulo. Então, por isso que ele vai estar nela. É por isso que ele vai estar. Mas ele pode ter uma briga ali, uma rixa com o bolsonarismo. Pra mim, isso é bom pra ele. Isso é bom pra ele. Ele vai saber usar isso pra construir a imagem que ele quer mais pra frente. Esse que é o lance, que é o diferencial dele pra mim. E que o torna um adversário mais difícil. Porque ele é um cara difícil de você atacar. Né? O que as pessoas atacam ele, que são os motivos de sempre. Ele tentou levantar cadeirante. Ele matou o cara no morro. Ele já foi preso, sei lá, tem um processo lá de roubo. Todas essas críticas são críticas que ele, no final das contas, soube absorver elas e fazer isso algo de positivo pra ele. Por isso que ele chegou no tamanho que ele tá. Então, eu não consigo ver algum motivo pra ele largar essa lógica dele, que sempre foi a de atrair a atenção contra ele, atrair o rage contra ele, atrair, etc., pra depois tentar transformar nisso em algo positivo pra imagem dele, desistindo da candidatura. Pois bem, olha só, ele recusou por 2 vezes participar da sabatina do Braddock Show, porque é uma sabatina vinda dos bolsonaristas. Eu não acho que pra ele seja confortável estar na posição de apanhar do Bolsonaro. Outra coisa, uma coisa e ele é bom malandro que escapa de uma primeira aqui, dá um olé, depois dá outro olé ali. Outra coisa é lidar com uma máquina constante batendo nele. Isso não é bom pros negócios dele, isso não é bom pra construção que ele tá fazendo. Pra ele, o olé que ele precisa dar, ele dá um olé hoje, dá um olé amanhã. Mas se você tiver uma crítica e um ataque constante ao cara, inclusive com mentiras, porque o problema disso é o seguinte, a gente consegue escapar das críticas que a gente recebe do bolsonarismo. O Arthur foi lá encontrar o Álvaro Borba lá do Meteoro, agora, certos estigmas que colam em você não vai conseguir se livrar. E você vai ter uma máquina, que é a máquina do bolsonarismo, tentando construir estigmas contra ele. E o problema é o seguinte, tenta imaginar a dinâmica. A dinâmica é o seguinte, o Pablo Marçal necessariamente avança sobre o eleitorado do Bolsonaro. A existência dele é uma ameaça existencial pro Bolsonaro. E aí qualquer resposta que o bolsonarismo dá, vai no sentido de diminuir esse prestígio. É que você também tem que levar em consideração uma coisa. O Bolsonaro está fechado com o Nunes e provavelmente continuará. Vai indicar o vice lá, vai ser o Coronel Melo Araújo. E isso não muda o fato de que grande parte do eleitorado bolsonarista está insatisfeito com essa escolha. Tá. Tanto que é aí que a gente via uma oportunidade também do Kim crescer. Com certeza. Nas pesquisas. O Marçal tá vendo a mesma coisa. Ele se sente mais legítimo do que o Kim Kataguiri. Fora o argumento dele pro Salles. Pra atrair essas pessoas pro lado dele, mesmo com o Bolsonaro estando formalmente ligado ao Nunes. O ponto deixa de ser eleitoral e o ponto volta pra imagem dele. Os ataques não vão ser só com argumentação eleitoral. Mas eles vão procurar qualquer coisa pra atacar ele. Não, mas, desculpa. Você acha que ele vai fazer um cálculo que vale a pena topar isso? Com certeza. Você acha que ele foi pra Brasília, pegou medalha de imbrochável, ficou colando nos caras em 2020, e vai ficar nessa? Em 2020, você se lembra muito bem dessa eleição, o bolsonarismo estava formalmente ligado ao senhor Celso Russomano. E a base bolsonarista estava assim, alguns votaram nele e outros olharam e falaram, não, pelo amor de Deus, não dá pra ser Celso Russomano. Os caras votaram no Bruno Covas, no Arthur, votaram até no Márcio França, mas não votaram no Russomano. O que ele tá vendo acontecer em 2024 é o que aconteceu em 2020. É aí que tá a possibilidade pra ele. E não, justamente por isso... Não. Justamente por isso... É a questão eleitoral que você o bolsonarismo como esse bloco que ataca as pessoas, etc e tal, não fará isso como não fez em 2020. Porque entende que é muito difícil falar pras pessoas, olha, o Pablo Marçal é um farsante, tá? É Ricardo Nunes. Não dá. Se tivesse o Salles, alguém, etc., que eles conseguissem colocar essa imagem na disputa, é uma coisa. Mas não tem. As pessoas vão olhar e falar, meu... Eu entendi o ponto, Nunes, mas eu volto pro problema, uma briga difícil, o problema anterior. Se você olhar pro drama da construção da imagem dele, pro problema da construção da imagem dele, ele não vai conseguir, a meu ver, se firmar sem ter o Bolsonaro ao lado dele.
Ele se firmar como candidato a despeito do Bolsonaro é comprar uma briga grande com o Bolsonaro. Num cenário que ele consegue fechar o Bolsonaro, essa rejeição seria resolvida. Que é comprar uma briga grande com o Bolsonaro. Ele vai. Não acho. Ele vai. O Bolsonaro, como é que funcionaria então? Cara, ele foi lá pro Bolsonaro ganhar uma medalha de 3i. O Bolsonaro tá gostando que ele tá aí. Não, o Bolsonaro vamos supor que o Bolsonaro feche o vice. Tá tendo um Vai problema de fechar. fechamento. Ele vai fechar o vice? Então o Bolsonaro fecha o vice. Os vereadores do Bolsonaro vão fazer campanha pro Nunes, vai ficar todo mundo fechado com o Nunes. O Nunes vai entregar cargo, o Valdemar vai pegar as coisas, e aí vai ter um candidato concorrendo contra o Nunes, que é o Pablo Marçal, e o Bolsonaro acha que vai ficar quieto. Isso, e o Nunes, Bolsonaro vai ficar quieto. Você defender a gente aqui, senão eu vou pular pro outro cara, você tá fudido. Eu duvido que ele possa fazer isso. Porque se Esse ele é o fizer cálculo. isso, esse é o ponto seguinte, se ele fizer isso, é o fim da relação dele com o Valdemar. Se não o fim... Ele assim, não fará isso, mas ele vai ter sempre... Por isso porque ele, assim, você tá por isso ele vê de maneira... que o Permita-me Bolsonaro- concluir, rapaz! Desculpa, eu só queria fazer isso daí. Tá. Não, é que você tá chegando num ponto que é o seguinte, o Bolsonaro faria, então, neste caso, algo que ele não fez até agora com o Valdemar. Não, você tá dizendo, no caso dele brigar com o Ricardo Nunes pra ir pro Pablo Marçal. Ele não fará isso, eu tô dizendo que ele prefere só ter essa carta na manga. Não, mas a carta na manga, uma hora a carta passa. A carta na manga é boa pra ele. A carta uma hora vai passar. Tudo bem. A questão é, ela vai passar. Só que o Pablo Marçal avançando sobre o Vai eleitorado passar Nunes, depois do que o Nunes se comprometer até o pescoço com o Bolsonaro durante a campanha. Perfeito. Aí eles têm que cumprir. Isso aí. Aí o Bolsonaro... Aí deixa eu entender o negócio. Aí o Bolsonaro vai... O Bolsonaro ele tem um compromisso com o Nunes, ele tem um compromisso com o Valdemar. O Nunes entrega os compromissos, coloca o vice. Aí o Bolsonaro, em nome de uma jogada que ele não tem tanto a ganhar, já que ele tá ganhando quase tudo que ele quer, ele vai fomentar ou permitir que um cara que quer concorrer na base eleitoral dele ganhe eleição para prefeito de São Paulo e crie uma plataforma para concorrer em 26, substituindo ele. Isso é uma das coisas Pessoal, menos pessoal, Bolsonaro. Deixa eu falar aqui. O Bolsonaro jamais faria um troço desse, Renato. Pessoal, Você sabe olha disso. aí, o nosso candidato é o Ricardo Nunes, pessoal, tá bom? Eu sei aí que o pessoal aí tá vindo aí, o Pablo Marçal começou agora, tá ok? Começou agora, chegou aí agora, a gente tá com o Nunes aí, tem um grande vice, é pra ir com o Nunes, pessoal, é isso, ele não vai, vou morrer, matar o Não Pablo é Marçal. isso, é que você tá esquecendo o elemento aí, é que você tá focando, você vai... Não, é que você já tá levando pra uma discussão que pode ser, o apoio do Bolsonaro, etc. Não, eu tô acha falando que o Bolsonaro, no longo prazo, o Pablo Marçal é uma ameaça pior que o Dória pro Bolsonaro. Não é nem longo, no médio prazo. É uma ameaça pior que o Dória. certeza, com certeza. Mas, e a gente sabe que ele é pior que o Dória pro Bolsonaro. E você sabe, os medos, os pânicos que o Bolsonaro tinha do Dória. O Bolsonaro sempre teve pânico com o Dória. Viu o Dória, uma coisa maior. Mesmo quando o Dória virou governador, meio queimado. Nunca teve bem como governador, o Bolsonaro via ele como uma ameaça. Então você acha que o Marçal, que realmente tem condição de avançar no eleitorado do Bolsonaro, o Bolsonaro ia ficar fazendo esse jogo? Tá, mas e daí que o Bolsonaro pode ver o Marçal como uma futura ameaça? O Marçal, ele já é candidato. Ele já Não, foi é em que o ponto é que 2022, se o- ele vai ser de novo. Não, ele foi candidato a deputado apoiando o Bolsonaro em 22, Renato. É outra coisa. Mas antes ele era candidato a presidente xingando o Bolsonaro. Não, xingando. Falou aqui, ó, xingando né? Falou aqui do meu lado. Tava aqui do xingando- meu lado. Falou, são dois populistas, uai. Xingando com parcimônia, mas xingando. E depois tirando a candidatura e subindo em caminhão Ele de não som. tirou, ele perdeu. Ele tirou a candidatura. Não tirou, ele perdeu a bom, candidatura. Ele perdeu a candidatura. Você quer que eu explique o caso aqui? Não, Renato, Quer que eu ele explique o concorreu, ele se levantou com a candidatura a presidente. Não, e concorreu não, para aí- deputado federal. aí você já tá- ele não, concorreu para desculpa, deputado desculpa. federal, fazendo Aí campanha. ele fez uma articulação com o TRE e com o TSE pra Não, caçar não o partido tem dele. Para! articulação com Ele o perdeu a TSE. candidatura. Ele Não tem- perdeu. Tá bom, que seja, Renato. trabalhou o ponto pra ser é o candidato a seguinte, presidente. O ponto é o seguinte, ele fez pré-campanha pra Aí presidente. o PT tirou o próximo. Ele fez pré-campanha pra presidente. Depois foi tirado da candidatura. Sairia- Ele fez. Deixa eu entender um negócio. Ele fez pré-campanha com o PROS, aí depois o partido dele resolveu fechar com um outro candidato. Sim, porque você não conhece a briga. Eu conheço uma história muito similar, né, doutor? Não, você não conhece a briga. Conhece uma história muito Você não similar. conhece, Lógico cara. que eu sei a briga. Então deixa eu te O que eu explicar. quero dizer é o seguinte: Deixa eu é esclarecer bom pra pro audiência. PROS, Renato. Renatão, Deixa eu Renatão, esclarecer pra não pra audiência. cima de Moá. Deixa eu esclarecer pra Você, audiência. do seu União Bostil. Permita-me concluir, rapaz. Vocês fazem isso com o meu amigo Kim Kataguiri, coitado. Sofre na mão do seu União Brasil. Permita-me concluir, rapaz. Vou ser breve, prometo, conciso.
O partido chamado PROS, que hoje sequer existe, foi incorporado pelo Solidariedade, estava em uma disputa entre duas facções, entre dois grupos, um do Eurípides e outro de outro sujeito. Um deles apoiava o Pablo Marçal. Isso daí quem tá dizendo não sou eu. Sim. Eu não tô imaginando o Pablo Marçal. Não, essa foi uma briga jurídica que se arrastou até o dia das eleições. Até o dia das eleições. O que parecia ganho pro time do Pablo Marçal, depois teve uma reviravolta no Tribunal Superior Eleitoral. Isso é noticiado, isso é dado. Não é, o cara mudou de lado. Não! O TSE falou, não, o partido é desse daqui agora. Não vai ser mais desse daqui, conforme eu tinha dito anteriormente. E aí, um lado defendia o PT, o outro defendia a candidatura do Marçal. O ponto é o seguinte. É isso. Enquanto a briga acontecia, o Pablo Marçal surfou uma candidatura de presidente e depois concorreu para deputado federal apoiando o Bolsonaro dentro da caixinha do Bolsonaro, com outro discurso. Por uma decisão da Corte não Superior. Importa desse, Senão ele seria candidato a presidente contra o Bolsonaro. O que importa qual seria a posição dele. E a posição dele naquela eleição foi ele tirou e se comportou como um bolsonarista. Aí vamos para esse cenário de agora. No cenário de agora, e esse é o ponto. Você, sabendo que o Bolsonaro é um neurótico, você acha que o Bolsonaro ia dar asa pra cobra e o bolsonarismo com o Carluxo, que é neurótico, absolutamente. O Carluxo é uma coisa. Não. O Carluxo controla as redes do pai. Um psicótico como o Carluxo. Um cara com raciocínio como o Jair, que tinha medo até do Dória, vai falar, não, tá ok. Vamos deixar esse Pablo Marçal ganhar pra prefeito e jogo... Ganhar? Você que tá dizendo que... Ô, Renato, que não seja ganhar, que não seja ganhar. Vai atrapalhar ele. E jogo... Ele não tem por que fazer isso. Se o Pablo Marçal sai então grande você tá dizendo que o Bolsonaro vai chegar no Marçal e vai falar, você não vai ser candidato aí, porra. Eu não estou falando isso. Eu não falei nada disso. Eu não falei que ele vai chegar como um herói. Não fica com roubalheira aqui, seu... seu patife! Seu patife, não vai fazer nada disso. Não, eu tô falando que, assim, o Bolsonaro vai encarar ele como um cara... É a maior, vou te falar, a maior ameaça à soberania do Bolsonaro sobre os próprios eleitores... Cara, desde o Dória em 2017. É a maior ameaça a esses eleitores que o Bolsonaro já teve. Chegou um cara aí pra participar do meu lado aí. Os marçalistas estão chegando. O ponto é assim, é bem simples. Pro Bolsonaro, isso começa a tornar um problema real. Só que o ponto é assim, pro Bolsonaro, o problema real é que tem um desequilíbrio aqui. A existência do Pablo Marçal pro eleitor do Bolsonaro é uma existência que gera, vamos dizer, um problema existencial pro Bolsonaro. Então o Pablo Marçal pode foder os planos do Bolsonaro para 2026. Inclusive o prestígio que ele tem com o próprio eleitor. Porque ele é um cara que rouba eleitor do Bolsonaro. Sim, você está fazendo Pablo a Marçal dizendo que, ok, o Bolsonaro não vai apoiar o Marçal por causa disso. Não só isso. E o que impede de ser candidato? O custo do Marçal com danos gerados pelo bolsonarismo a ele é muito maior, tá, do que a oportunidade. Já a oportunidade pro Bolsonaro é existencial. Se ele não tira o Marçal, pode ser que o cara roube a existência dele. Então o Bolsonaro tem todos os estímulos em atacar o Marçal, entendeu? A não ser que você acha que o Marçal... Ele não vai atacar nada. É isso que vai acontecer. Não, quando eu chamo ele, é alguém ligado a ele, o mundo dele. Vai atacar o Kim Painho, alguém não ligado ao Carluxo vai atacá-lo. Não só. Opa, o Bolsonaro, resto já tá tudo amiguinho dele aí. Então assim, a gente o Pablo Marçal foi na Câmara dos então Deputados você acha... Então pera, então você acha que, assim, o tumor Marçal já tá em metástase no bolsonarismo? Claro, já é uma... Não, pera, então ele existe. É novo, então... Ele existe. Ele existe, assim, ele existe, ele tem força suficiente pra caso o Bolsonaro venha fazer uma quimioterapia, ele fique lá, cancerando. Pode ser, vai ser algo menor, mas cara, ele já tá lá. Assim, lide com isso. Lide com isso. Não, quem tem que lidar é o Bolsonaro. Então... O meu ponto é assim, você acha... É que você, o Renan Santos, cara, eu conheço as técnicas argumentativas dele, que tem muito wishful thinking. Não, é o contrário. Não, eu também, eu torço pra briga nesse lado. Eu torço pra briga. Eu espero que eles briguem, assim, de morte. Agora, não é o que vai acontecer. O que vai acontecer é o seguinte, grava aqui o que eu vou falar. O que vai acontecer é o seguinte, o senhor Pablo Henrique Costa Marçal será candidato pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro na cidade de São Paulo este ano, disputará, será bem votado sim, provavelmente vai ter uns 10, pode chegar até 15%. Tô louco, eu não acho. Aí eu vou vai ter 10% que vai ser bem votado. Acho que ele pode fazer mais. Vai sair dessa eleição, não vai pro segundo turno. Não vai pro segundo turno. Hoje, o cenário que tem hoje.
E é isso, ele vai continuar sendo ali um cara que tem a sua capacidade de mobilização própria, mas vai estar também atrelado ao bolsonarismo. Ah, ele vai querer ser candidato a presidente em 2026. Aí vai ser outra história. A gente faz outro debate aqui do que pode acontecer. Aí eu imagino o Bolsonaro olhando e indo de encontro e falando: ô, cara, para com essa porra aí. Mas agora não há nada, não faz nenhum sentido para Pablo Henrique Costa Marçal. Pablo Henrique Costa Marçal desista da sua candidatura ou que a candidatura seja arrancada dele. Não existe essa possibilidade. Bom, vamos lá. Então ele fez como se fosse agora você fez o discurso final, né? Eu vou falar meu ponto. Faz uma enquete aí, ô Saf. Quem tá ganhando? Meu ponto é o seguinte: não faz absolutamente nenhum sentido para Pablo Marçal ter danos severos à sua estrutura político, à sua estrutura midiática, tá? E às suas operações de negócios, dado que os seus clientes em grande parte são bolsonaristas, quando você comparar isso com a oportunidade. A não ser que ele seja um idealista. E pode ser que Pablo Marçal coloque, pondere e fale, não, pô, eu quero realmente ser um grande prefeito de São Paulo. Não, o Pablo Marçal não tem nenhuma vontade de prefeitar em nada. O Pablo Marçal, ele tem uma vontade, acho que legítima dentro do coraçãozinho dele, de ser candidato a presidente da República, talvez ganhar, mas assim, ser candidato acima do... É uma apoteose pra um cara como o Pablo Marçal ser candidato a presidente da República. É uma coisa gloriosa pra ele. Se isso significar um dano muito grande, um dano existencial, esqueça. Pablo Marçal não vai topar esse dano. Agora, se, num contexto geral, rolar uma apatia e ele puder ser candidato, eu tô na do Renato. Ele pode ser candidato. Como eu não acho que haverá essa apatia, e como eu acho que, havendo o fechamento do vice do Bolsonaro com o Nunes, vai ser exigido pelo PL, pelo Nunes, pelos aliados, por todo mundo, o cumprimento disso, vai ter gente batendo. Isso só no contexto municipal. E aí no contexto nacional, alguém aqui, conhecendo Bolsonaro de anos, e o Renato, eu estou surpreso porque se você conhece o Bolsonaro há anos, acha que o Bolsonaro permitiria alguém surgir e granjear apoio dentro da seara dele. Isso nunca aconteceu. Então assim, o Pablo Marçal, assim, em benefício do senhor Renato, o Pablo Marçal disse hoje pro Salles que, olha, um cara de direita e esquerda não dá certo, mas eu posso ser o primeiro a ter esse discurso. Ele prometeu um ineditismo no discurso dele. Então ele vai prometer agora 2 ineditismos. Ele fará o Bolsonaro deixar de ser ciumento para a própria base, não participar de algum tipo de cancelamento ou geração de dano com ele, e ele vai, com o seu governalismo, governar o coração dos bolsonaristas e a burrice do Bolsonaro. É isso. Eu acho improvável. É isso, muito isfufinca aí e pouco fato, né? O fato que a gente tem hoje é Pablo Marçal se lançou pré-candidato, pontuou sem apoio de Bolsonaro. Posso falar? Esteve Renato com o Lanches Bolsonaro. venceu. Deixa eu concluir. Renato Lanches venceu. Deixa eu concluir, cara. E eu vou anunciar aqui que eu vou ter um debate aqui também, já vou anunciar nessa live aqui. Se lançou pré-candidato sem apoio do Bolsonaro, pontuou 10% sem apoio do Bolsonaro, foi a Brasília fazendo tudo isso sem apoio do Bolsonaro, e sabe o que ele recebeu, Renan Santos? A medalha dos 3 Imbrochável, incomível e... o quê? Imorrível. Imorrível. Imbecilidade. E é isso, cara. Então, assim, não tem como parar. Já é um fato dado. E vai ser candidato. Goste ou não. Bom, veremos. Nos próximos grande parte da base bolsonarista vai votar nele. Vai votar nele e vão fazer essa escolha suicida. E o capitão, veja só, assim, Sim. A aposta minha que uma pessoa falou, o Renan Cara, tá com não achismo. tenta virar o jogo não, que você já tá perdendo. Não, eu já perdi. Eu aceito a derrota numa boa. Meu ponto é o seguinte, tá? Porque as pessoas, os seus argumentos, eles estão calcados nas movimentações recentes. Eu tô falando do histórico dos caras. O Bolsonaro ficou com ciúmes de uma manifestação convocada por um sujeito chamado Superman. E propôs que as pessoas não fossem na manifestação. E tá rolando uma briga agora, porque a ciumeira dele e do PL, de pessoas que quer organizarem manifestações. Okay, Pera. Eu não tô dizendo que o Bolsonaro tá amando o Pablo Marçal. Eu sei, mas ele foi e ele participou de um ataque. De um ataque. Ok. Tá? A figuras, eu volto a colocar, como Alan, ele tá, assim, doutrinando, assim, ó, pra se comportar assim. A própria base, é um sujeito neurótico nesse nível. Ele vai ver a ascensão de uma figura como Pablo Marçal, que tem na eleição para São Paulo, vamos dizer, o primeiro estágio da sua disparada, ele não fará nada. Porra, é um novo Bolsonaro. Eu discordo disso de você. Eu discordo. Agora, vou... Não, você discorda? É óbvio que eu discordo do que você tá falando. Sério? Então, você concorda comigo? É óbvio. Você concorda com a premissa disso? Vamos dizer que a sua premissa
O que você está defendendo, não o discursinho que você fez aqui, tentando encantar as massas como se fosse o meu argumento. Qual? Permita-me concluir, rapaz. Ok, o Bolsonaro não precisa estar satisfeito, amando o Marçal. Eu acho que ele deve estar com medo até, né? De ver um sujeito ali granjeando o apoio dentro da base bolsonarista. Agora, pular disso pra o Pablo Marçal não será candidato porque ele não quer receber os ataques do bolsonarismo, desculpa. Aí é fazer um salto argumentativo gigantesco. Mas o salto argumentativo é uma previsão. Por isso que o debate... Por isso que eu já fiz a minha previsão, perfeito, que é a que eu tô fazendo há meses. E até agora, todas as notícias, todos os fatos, vêm caminhando ao meu lado. Perfeito. Então, assim, você tá colocando que ele será candidato a despeito disso. Sim. Isso também é uma previsão. E alguém pode colocar que isso é um achismo da sua parte. Não, é análise. Tá, então tudo bem. Então você faz uma análise e eu vou fazer um achismo, já que você está chamando. O meu achismo, que não é uma análise... Faz um wishful thinking. Não é. Eu tô... Não é. Então eu quero que o Nunes ganhe. Não, você não quer... Eu quero a briga só. Então, exato. Ué, mas eu tô achando que nos dois cenários vai ter briga. Não, é porque Então você não tá muda querendo muito. antecipar a briga. Não. É que eu acho, dada a minha previsão, que não faz sentido pro Pablo, porque em algum momento o Bolsonaro vai entender isso como uma ameaça existencial. E pra mim é o seguinte, se eu sou o Bolsonaro, eu vou entender como uma ameaça existencial. Não tem nenhum sentido o Bolsonaro não entender como uma ameaça existencial. E assim, dado que ele é neurótico, dado que o Bolsonaro é neurótico, Bem, ok. eles vão tratar. O que você tá dizendo é o seguinte, que mesmo que isso aconteça, Pablo Marçal vai driblá-los com o seu governalismo. Não vai driblá-los com o seu governalismo. Ele será candidato, cara. Vamos falar aqui em termos Ele sérios, será... sem tentar Ele ridicularizar. será... O que eu quero dizer assim, você acha realmente que ele vai topar, assim, eventualmente vai pintar uma... Não, então eu vou debater igual o Renan. Não, ele vai se esconder embaixo da mesa de medo do bolsonarismo. É isso que você tá dizendo. E aí ele não vai ser candidato. Eu não falei isso. Ele vai retirar a candidatura dele? Não, eu acho que não faz sentido ele continuar com a candidatura. Eu tô falando sério. Caso isso gere um dano muito grande à imagem dele. É o básico, Renato. É o básico. Que é exatamente o oposto da lógica que ele opera. Que é a lógica de Não, atrair não. gente falando dele. Inimigos, né? Que é a lógica de atrair inimigos, de atrair Inimigos. hater. Então É isso, o assim público, que ele o público funciona. eleitor do É que você tá Bolsonaro é por inimigo fora. dele. Hã? Você sabe que essa lógica Não, funciona é não lógico dentro que da não. própria base. As pessoas podem até atacar ele num primeiro momento, Não, mas ele vai pô, usar disso de conversão você lá pra conhece frente isso. para as pessoas gostarem Você dele, cara. conhece isso. Você conhece isso. Você sabe muito bem como é que funciona essa lógica. Você brigar com um petista, que é um outro, pra ganhar apoio na própria base, é legal. O Pablo Marçal fez com a Globo, fez com o Lula, etc. Ele fazer isso com os bolsonaristas, pô, eu vou ficar muito surpreso se ele fizer. Ele não fez até agora. Ontem foi a primeira demonstração aí no Bradock. Muito! Mas, assim, O muito- Salles foi bater nele, ele devolveu, velho. Ele não devolveu, ele sinalizou. Devolveu e Ele sinalizou. sinalizou assim, falou que o... Não, porque eu não sei se vem de família rica, ele deu um... Opa. Tá, ali foi um sinal. Eu porque não, ele eu veio- construí tudo sozinho. Exato. É assim como ele Porra. ficou falando das rachadinhas. Ele jogou. Ele jogou ali. Que foi habilidoso da parte dele. Só que ele não foi pro confronto. Toda vez Se que eles precisar, ele jogavam vai. ele, não sei. Ontem ele não foi. Se Confronto ele não precisar, foi. Não precisou. Confronto ele não foi. Eles ainda estão conhecendo. Ele- Deixa o Paulo Figueiredo tweetou já. Preciso conhecer o Marçal. Não gostei das respostas, quero entrevistá-lo. Né? Ainda estão nesse. Eles ainda não entendem o que é o Marçal, exatamente. Eles entendem que é o Marçal. Eles entendem superficialmente, cara. Não, lógico, mas assim, o apoio de um Figueiredo ao Marçal não vai se dar mediante uma entrevista que o Figueiredo vai fazer com o Marçal. Ninguém trabalha dessa maneira. O que você tá querendo dizer é que o Figueiredo tá sinalizando pro Marçal. Com certeza. Eu acho que tá. Eu também acho. Ainda acho que o Figueiredo tá apanhando do bolsonarismo. Então ele tá procurando se segurar em algum lugar. O ponto é, o Figueiredo é convicto no que ele faz. O Pablo Marçal não é convicto no que ele faz. O Pablo Marçal vai fazer cálculo no fim. O cálculo natural pro Bolsonaro é o seguinte, ou ele absorve o Marçal, e ele é mestre em fazer isso, absorve o cara como um cara submisso a ele, Com certeza. e em algum grau o Marçal pode topar, Com certeza. entendeu? E uma submissão pode vir assim de maneira, retire a candidatura e eu te Me apoio. lança ao 26. Senado aí, Bolsonaro. Pode ser. A outra, Vai, me lança ao Senado. Sempre quis ser senador, vai. a outra é meter a porrada e ver o que acontece. É isso. Agora, o Bolsonaro permitir... Agora, olhe da O que eu tô falando, Renato, Você é que sempre assim, olhou da ótica do Bolsonaro, olhe da ótica do Pablo. Sim, eu tô falando a ótica do Pablo diante de uma inevitabilidade de um conflito. Qual é a lógica do Pablo? O Pablo, ele faria o conflito ou ele cederia diante do conflito? Eu acho que ele faria o conflito. Ele faria o conflito. Faria o Pô, conflito. eu não acho.
Então, E aí, chegamos- vamos dizer, os fatos, a história recente estão ao meu lado. Não. Então, A história recente está ao meu lado, porque os fatos estão dados A que não ser- ele está buscando contato. a não ser que Pablo Ele tá Marçal... buscando Então você tá contato. concordando com o Kim Paim. Que Kim Paim, veja Cadê o só. Kim Paim? O Kim Paim, pega ele. O Kim Paim, ele chama o Pablo Marçal de um cara do MBL. E os únicos na direita que não cederam a uma pressão bolsonarista foram os caras do MBL. E sofreram todos os danos. Pablo Marçal, nesse caso, ele teria que se comportar como alguém do MBL, coisa que ele não é um Jedi. Não, porque ele não faria isso de maneira ideológica. O Pablo, ele construiu um público dele. Né? Ele tanto que ele é um cara que roubou votos do Nunes, sim, mas roubou votos de todo mundo. Todo mundo. De todo mundo. De Tabata, de não sei... Roubou de todo mundo, porque é o público que ele alcança. Então ele já é um cara que tem uma base aí. É que você entende que assim, ele tem uma base dele. Mas vamos supor que que houvesse um bolsonarista puro sangue. O Pablo Marçal teria menos votos sobre essa base num cenário de um bolsonarista puro sangue do que no cenário com o Sim, Nunes. se tivesse, ele não seria candidato. Perfeito. Eu sou dessa hipótese. Perfeito. Mas tá dado aí o Ele problema. parte da lógica... O lance, o uso dele, desse eleitorado, vem com um preço. Que é a aprovação ou reprovação do Bolsonaro. E dado que... E Ou esse é não. o ponto. Sim. Ou não. Lógico que você não acha que não tem um preço? Escute, Eu falei agora escute. que se você acha que pode ter um problema, lógico que tem um preço. Escute, a lógica do Pablo Marçal nessa eleição é a mesma que a nossa. Que era, olha, o bolsonarismo, a direita aí do não sei o quê, tá fechando com um cara que a galera não vai comprar, como não comprou o Russomano em 2020. Esse é o espaço que tem aberto na eleição. Você tá jogando o De Nunes um candidato como à direita. o Essa é a lógica do Pablo. Infelizmente, eu falo isso com dor no coração, o Nunes não é um russomano. Nem de longe. Você acha? Sim, Você acha que o Nunes é um russomano? sim. Ah, cara, desculpa. Quando Meu, a gente me conversa, refute, o Nunes então. é prefeito. O russomano não tinha máquina nenhuma na mão. Ok. Então, assim, o Tá, tipo o Nunes de... leva vantagem, com certeza. Então, pronto. Então você já começa, Ok, ele começa tá. agora na frente. O Nunes não é uma figura caricata. Você não está no meio de uma pandemia. Permita-me... Não, e é boa parte da... Você sabe concluir. disso. O Nunes, pô, é só olhar... Você é um rato de pesquisa. Quais são qual o perfil das regiões que o Nunes vai melhor? Qual o perfil socioeconômico que o Nunes vai melhor? Pobre. Pobre. Não é o do Bolsonaro. Sim, era Entendeu? inclusive o do Russomano também, né? Que é Entendeu? o público bem pobre, Então, que votava no Russomano. Só que diferente do Russomano, ele tem máquina pra buscar Ok, esse cara. ele tem máquina. Então, O logo, ponto... o Russomano é um candidato mais frágil que o Permita-me Nunes. corrigir, então, o que eu disse. O bolsonarismo, o público da direita, o Bolsonaro, blá, 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 vê no Ricardo Nunes vê a mesma coisa que via no Russomano. É uma encruzilhada que os caras estão. Puta, será que eu vou no mito? Será que eu vou junto com o mito nessa? Ou o mito tá sendo enganado, tá sendo obrigado a apoiar esses caras, eu vou apoiar um outro cara que pareça ser mais de direita do que esse daqui que tá com o mito. É essa a encruzilhada. E nisso vai 40%, 50% do eleitorado deles. Vai pra alguém. E o Pablo Marçal tá falando, eu quero esses 50%, já que não vai ter Kim Kataguiri na disputa. Eu junto mais com os meus, opa, eu saio gigante dessa eleição. Esse é o cálculo dele. Perfeito. É um cálculo mediante a ideia de que o Bolsonaro vai granjar o apoio, ou no mínimo silêncio. Esse é o ponto. Não, cara, é porque o Bolsonaro ele não vai conseguir dizer pras pessoas, como não conseguiu em 2020. Não, porque não é igual a situação de 2020, Renato. O Nunes, ele tem condições reais. Na verdade, o Nunes... O problema do Nunes com o Bolsonaro é que o Nunes tá agora com o rei na barriga. Você sabe disso, as pesquisas pegaram isso. O Nunes, nesse começo de ano, começou a não cumprir. Tanto que a União Brasil, o PP e o PL estão de cu virado pro Nunes e estão exigindo agora coisas dele. Por quê? Porque as pesquisas foram tão boas pra ele, que ele começou a ficar arrogante. Isso é sabido. Claro. E agora eles querem nápicos maiores. Mas o Nunes é um candidato melhor e mais competente Claro, ele pra não vencer a eleição do que a porra do Russomano. Primeiro porque ele tem assim, Mas você na não verdade, entendeu. principalmente O que eu porque tô tem a dizendo máquina. é óbvio que ele é um candidato mais forte, porque ele tem a máquina. Eu Porque sei, blá, blá, e blá, logo blá. a capacidade dele de Não, o problema é com essa fatia desse eleitor Não de é direita. só com essa fatia. É com isso que Não o Bolsonaro não consegue falar pra essas pessoas. Não, você tá falar o seguinte, você tá reduzindo isso. Vocês não podem apoiar esse Marçal aí, vocês têm que ir pro Nunes. O cara vai falar, Bolsonaro, pera lá também. Não, que não. foi a mesma fatia que não votou no Russomano e votou em outros em Não 2020. é, você está reduzindo o problema todo a isso, e mesmo isso não é completo. Mesmo isso não é completo. O problema todo não é só isso.
O problema todo é o seguinte, você pode ter decisões que não envolvem fidelidade a um estilo, como por exemplo, quem é o cara que pode ganhar do Boulos? Hoje é o Nunes. Então se o principal argumento de todos eles é o Boulos, é o Nunes. Segunda coisa, você está reduzindo a essa disputa um problema meramente municipal, quando é um problema que eu falei que é existencial do bolsonarismo. Que independente de qualquer coisa, o Marçal Forte é um Bolsonaro com um concorrente a Bolsonaro em 2026. E isso é a coisa que ele mais tem medo. Não, então, aí você não tá misturando as duas coisas, tem que junta todos esses elementos. O elemento que estou juntando, mas você está dando um peso muito maior a isso? ao que vem Não, depois. eu tô falando que o argumento seu de que é um russomano não é a mesma coisa, e você sabe disso. Você sabe disso. O Nunes é um candidato muito mais forte que o russomano jamais foi. Eu não falei isso. Não, então você não acha Falei que... aos olhos de parte do eleitor. Não importa os olhos do eleitor. Não Lógico que os olhos do eleitor. importa. Não importa. Olha só, Renato. Os olhos do eleitor, num cenário em que o candidato a ser apoiado pelo Bolsonaro é o russomano, que, mano, era um bosta e que foi derretendo ao longo das eleições. Sim, o Ricardo Nunes é mal... O Nunes é um candidato, em termos de viabilidade, muito maior do que o russomano, porque ele tem a máquina. Você falou, ele tem o mesmo voto de pobre então que você está dizendo que a parte do eleitorado bolsonarista não votou no russomano em 2020 porque não via viabilidade eleitoral nele? O Bolsonaro não via, por isso que ele tirou o pé também. É por isso? Se o Bolsonaro tivesse... Pelo amor de se o Deus. russomano tivesse viabilidade pra ganhar a eleição... o cara não viu você acha que o viabilidade tratamento... eleitoral no russomano e votou no Arthur. Não. O russomano era um candidato ruim. Ele derreteu a eleição inteira. E na verdade, na pré-campanha ele já tava derretendo. Ele chegou já na eleição meio derretido. E ele se ferrou na eleição. O Bolsonaro tirou o pé completamente dele. O Nunes é o contrário. O que eles estão passando... O Bolsonaro vai botar bastante. O Nunes tem perspectiva de vitória. Isso faz toda a diferença. Lógico que faz. Era líder na pesquisa. Isso, não, mas em tendência de queda. Líder de pesquisa ele foi desde 2012. Pois é. Então, logo, o outro é muito melhor porque ele consegue manter, porque ele tem base, ele tem máquina. Porra, é diferente. O que eu tô falando é, você não pode usar o cenário de 2020. Você tá dizendo aqui, cara, que ele tem máquina, que ele tá em um processo de ascensão. Tá o cenário é completamente aqui, diferente. Que é o Ricardo Nunes tem mais chance do que o Celso Russomano. Eu não discordo disso, nunca discordei disso em nenhum momento. Então não dá pra você usar falando de uma fatia do eleitorado ideológico. Não é sobre isso que eu tô falando. Então, aí você tá falando de outra coisa. Por isso, mas é que eu tô falando de outra coisa. Você tá falando de alho, eu tô falando de bugalho. Então, exatamente. Por isso você tá perdendo. Não, o que eu tô falando é muito simples. Falar na minha lata é mais difícil, né? No análise renais. É muito claro isso aqui. Você tem um elemento que é, eleitoralmente falando, o Nunes é um candidato melhor, então não cabe o exemplo de 2020. E você tem um agravante, o russomano jamais foi alguém que poderia ascender a posição de Bolsonaro. O Pablo Marçal, sim. O Pablo Marçal é um problema existencial pro Bolsonaro. O Bolsonaro e o bolsonarismo raiz, aqueles que vão estar com ele até o fim, não vão querer ceder. É que você não coloca fez uma... É que assim, Renato, se não for isso, tá? Aí a gente tá enxergando o prenúncio do fim do bolsonarismo. Aí o bolsonarismo vai ser frouxo, ó. Não é frouxo. Frouxo. O Bolsonaro, quando foi ele cuidar não vai dele... comprar uma briga, não. Não. O Bolsonaro, quando precisou cuidar dos próprios Novidade. interesses, que são família, patrimônio e patrimônio eleitoral, esse cara ele foi até o fim na autodefesa. Isso você sabe. Não é tão óbvio Não, assim. como não? Mas tá, então me fala um caso que o Bolsonaro eu entendi. topou que outra liderança roubasse a prerrogativa dele. É que a gente tá todo discutindo uma primeira premissa, que é o Bolsonaro vai partir para um grande embate com o Pablo Marçal, que é o que você tá defendendo no fundo. E aí dali já tem um outro salto que é, por o bolsonarismo fazer isso, o Pablo Marçal ele vai largar a candidatura. Esse é o achismo. A candidatura que ele já investiu, a candidatura que ele já disputou em 2022, duas vezes. Você tá dizendo que ele investiu. Eu acho que ele investiu. Então pronto, isso é um achismo. Igual o meu é um achismo. Isso meu é um achismo. Você disse que ele investiu... Não, desculpa, cara. Aí você tá sendo um pouquinho canalha. Porque... Não, entendi. Você sabe, meu você sabe. Você sabe que não sei. Achismo. Você sabe. Não sei de nada, Renato. Você pode compartilhar aqui conosco. Isso que é um negócio. Então, você não sabe de nada. Eu sei de bastante coisa, por isso que eu tô fazendo essa análise aqui. Entendi. Então o Renato tem uma caixa de verdades que só ele vê. Não tem uma caixa de verdades. É a caixa do Renatão. Só ele vê a caixa de verdades. Os outros são achismo. Bom, pessoal, vamos voltar aqui. Tudo bem, que é muito piadinha, muito ha-ha-ha. A gente vai saber quem tá certo aí em pouco mais de um mês. Né? Sim. E o tempo vai passando e o Pablo Marçal continua candidato. Ele não tá prestes a retirar a candidatura dele por ataques do bolsonarismo, que sequer virão.
E mesmo se vierem, ele não vai fazer ele voltar atrás. Então, o que Já tá você dado. disse é o seguinte, eu vou tentar aqui pegar o raciocínio de Renato. Bolsonaro, de maneira inédita na sua história, e ele, seus asseclas, você acabou de falar, não virá com um ataque contra um cara que tá tentando roubar o seu público. Cara, isso é muito louco. O que o Renato tá propondo é inédito. Não, é super inédito. Inédito, Sabe, põe inédito. na tela aí uma foto do Marçal com o Bolsonaro, que me parece que isso deve ter acontecido há uns 10 anos atrás, né? E não faz 4 ou 5 dias. Não, sim. Não me parece alguém que vai sofrer um grande ataque. A não ser que o Bolsonaro tacar a moeda dos 3i na cara do O Pablo Marçal. Bolsonaro vai receber. Porque não é o que me pareceu. Vai tirar foto. Olha ele ali, ó. Olha aí. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Taca na tela já assim mesmo? Taca na tela aí. Isso parece alguém que tá sofrendo que vai ter uma briga que vai acontecer tão já, sabe? Semana que vem eles vão estar brigando assim? Não me parece. Aliás, essa medalha aí o Ricardo Nunes não recebeu, né? O que é? Essa medalha De do Bolsonaro imbrochável? não recebeu. Então eu tinha entendido assim, a ortóloga política do Bolsonaro é a entrega dessas moedinhas. Sim, isso é patético, mas Então, beleza, porque agora, de acordo com... Bota essa seguinte foto. Procura Fernando Holliday recebendo a moeda de imbrochável do Jair Bolsonaro. Fernando Holliday, que já é parte do bolsonarismo. Sim, hoje. isso mostra o peso que essa medalha tem. Sim. É um peso gigantesco. Isso determina coisa. Isso não determina nada, Renato. Isso é apenas Alguém uma tá dizendo que medalha. isso determina alguma coisa? Não, você tá dizendo falando que essa Eu foto... estou mostrando que eles já estão próximos. Eles não vão brigar. Lógico, Olha aí. lógico, porque o Um dando Bolsonaro... medalha pro outro. O Bolsonaro é um vazilinão. Sim. Ele vai levar... Ele vai dar o Por isso negócio que ele não dele. vai brigar. Calma, mano, ele nunca começa ele brigando. Tá bom. Ele não vai brigar. Ele brigava com o Dória no Quem que começo. vai brigar, então? Os cachorros dele, vai soltar a cachorrada Qual? dele. Kim Paim, que tá Kim brigando Paim, com todo mundo. Carluxo, etc. Mas aí vamos ver os outros. Hoje a gente viu uma tentativa de Salles, de Constantino, de Vitor Brown. Pegarem ele. Não conseguiram pegar. Mas isso significa que não tentaram a sua maneira. Naturalmente, eles têm um medo da parte do Marçal, porque o Marçal é liso e o Marçal invade o público deles. Isso é um fato. Então todo mundo, na hora de fazer esse ataque, o fará de maneira insegura. Claro. A gente viu... Agora eu vou trabalhar com o teu argumento de maneira generosa. A gente viu o Nicolas na live do Pablo Marçal. A gente viu todos os caras ali, né? Eu vi o Cleitinho. As putas, tipo Cleitinho, já estão todas se soltando ali. Porque eles são imediatistas. Agora, em algum momento, essas figuras serão instadas a fazer escolhas. Porque é assim que os bolsonaristas funcionam. Um exemplo agora foi essa manifestação. Espera, pô, deixa eu molhar o bico. Foi essa manifestação que teve, em que quando foram chamados a participar da manifestação, e quem tá falando isso aqui, acho que foi o Paulo Figueiredo que falou. Eles falaram assim, não foi o Paulo Figueiredo, foi um outro bolsonarista. Ele falou assim, olha, o Nicolas foi chamado e falou, não posso comparecer, depende da aprovação do presidente. Okay. E outros não fizeram o contrário. Okay. E, então, o ponto é o seguinte, eles serão instados a fazer algo, O Pablo caso Marçal haja um manterá avanço... sua postura submissa em relação ao Bolsonaro, que fará com que ele não O Pablo receba Marçal manterá sua postura submissa ao Bolsonaro, sim. Os bolsonaristas não manterão. E aí começa o desgaste. A questão toda, Renato, é o seguinte, é avaliar se os ataques que virão, que você mesmo acha que virão uns Kim Paim da vida, vão movimentar ele ou não no tabuleiro, tá? Pode ser que não movimente, e aí o custo fique positivo e ele saia candidato, que é o que você acha que vai acontecer. Ele não vai ligar muito, o ataque vai vir uma merda, ele vai falar, são os caras que não querem unir com a direita, eu tô muito bem com o presidente Bolsonaro. E aí vou o jogo lá no vai seguir. debate e vou falar, Nunes, eu tô com o presidente Bolsonaro, e você? Quem gosta mais? Ele vai fazer esse tipo de debate na TV. Perfeito. Não, perfeito. Ele é ótimo. Mas essa é mas essa é a argumentação válida. Agora, eu não consigo imaginar que o bolsonarismo pare em alguns ataques do Kim Paim. Eu quase convencendo o meu debatedor e tem gente que não vota em mim, mas ok. Não, Renatão. O ponto é assim, eu não acho que o ataque vai parar aí. Porque um crescimento do Pablo Marçal nas pesquisas e um protagonismo do Pablo Marçal na direita no momento que o Bolsonaro está enfraquecido, claro, é suicídio. Ameaça, É suicídio. Só que o que você está falando é que pode haver... Então assim, se o Renato tiver certo, veja só, meus amigos, veja como nós temos que ser generosos. Se o Renato tiver certo, todos ganhamos. Estou vendo o fim do bolsonarismo aqui, diante dos meus olhos. Se a sua perspectiva for verdadeira. Tô vendo o fim do Bolsonaro. A ascensão do governalismo. Não, e aí é outro problema. Eu não tô falando que tudo é perfeito. Você tem, que bom, o bolsonarismo tá acabando. Só aquele meme dos dois Chico Buarque. Poxa, o bolsonarismo tá acabando. Meu Deus, Pablo Marçal e o governalismo ascenderam. Beleza, o problema só muda de figura.
Mas... Bom, vamos pessoal, a gente saberá a verdade em poucos meses. Aliás, 1 mês e meio, praticamente. Não, 2 meses, vai. Vamos botar junho. Nossa, eu só queria dizer que nos últimos momentos ficou dramática a disputa. Stop the count! Stop the count! O Renan tá subindo demais. Stop the count! Não, Vamos falar do arroz lá. Agora que eu tô buscando você. Pera lá. Vamos lá. Pera O lá. Renato tá perdendo O ponto é o peso na seguinte, enquete o aqui. Renato Ah, não. é um inovador. Agora ele vai Renato, partir pra... o que o Renato tá propondo é um ineditismo na história do Bolsonaro. Não estou E eu- propondo ineditismo nenhum, porque isso ocorreu em 2022. Você que acho que deve ter ficado congelado e não viu o que aconteceu em 2022. Ah, eu fiquei Tanto congelado é em que você não sabia o que 2016, aconteceu. Você não Fiquei aconteceu, congelado você em não 2016, sabe 17. o que aconteceu. Tá bom, tô não, congeladão, ó. Você não sabia o que aconteceu com o PROS em 2022. Eu tive que te explicar aqui, te dar uma aula, que você não sabia, né? Então esse foi o ineditismo. E é por isso que agora, cara, você tenta ridicularizar, porque, como o Olavo de Carvalho já dizia, né? Argumento... Deboche, argumento de puta. Risinho exatamente. Mas como eu já sabia da situação do seu Olavo, eu já vou colocar aqui pra você, então, tá? Agora, olha, tá pau a pau, tá dramático. Mas eu quero só colocar um negócio. O Renato, Lá ele, esse negócio de pau a o teu pau aí. argumento propõe um ineditismo, que é a história, já que você gosta de trabalhar com fatos e argumentos, e você que é um estudioso da política, que muito Ele tá um Álvaro, né? Ele fala que é um ineditismo, quem eu é- mostro que não é, e ele quem gosta de continua interromper que é o falando. Álvaro. Continua... Quem gosta de interromper é o Álvaro. Inclusive, né, se eu for falar de meteoros aqui, né, Renato, eu poderia ir para os seus ad hominem aqui também. Ah. Mas vamos lá. Que você parece um mano. Você também tem campo gravitacional. Né? Tá. Mas o que eu o que eu queria colocar assim. E o você é bem careca igual o Álvaro. Tá tudo bem. Tem problema não. O que eu queria colocar é o seguinte. Você sabe como é que foi o modus operandi deles com o Gente, Dória isso aqui desde já virou sempre? quinta série. O modus operandi deles com o Dória teve só um detalhe, Apenas tá? aprecio o Eles não debate. viram o fenômeno Dória e nem tinham comparado na eleição de 2016. A partir de 17, quando eles viram comparar, a coisa É outra começa e história, escala. outros tempos. Sim, Lá não existia essa necessidade de... mas o homem era o mesmo. Não existia essa necessidade de submissão que há hoje, né? O Dória não tinha que ficar... É o presidente Bolsonaro, uma pessoa que eu amo muito, acelera São Paulo. Não tinha. Hoje o cara tem que dar diversas sinalizações em prol do Bolsonaro que o Pablo Marçal está cumprindo à risca elas. Porque ele não quer arrumar essa briga. Agora, se ele arrumar, Dória também mesmo não. assim ele continuará. Dória O também investimento já está feito. Dória, João, qual é o nome inteiro dele completo? João Agripino da Costa Dória Júnior. Da Costa Dória Júnior. Ah, ele é da Costa, assim como o Da Pablo? Costa Dória Júnior. Não, ele é da Costa. O Pablo é Pablo Henrique Costa Marçal. Tá. Ótimo. Fico mais tranquilo agora. Diferente. Então, o ponto é o seguinte, apesar dessa pequena diferença do nome que o nosso colega Renato colocou aqui, o procedimento do bolsonarismo não tende a ser diferente, tá? Então, não sendo diferente, virá um ataque, Claro. vai aumentar a intensidade, Ok. e eu acho que o Pablo Então o fará um Renan tá cálculo. prevendo aí uma grande guerra aí de destruição da reputação do Marçal nas próximas semanas, vindas do Nas bolsonarismo. próximas semanas, não Vamos só ver, semanas. vamos ver se vai acontecer. Eu também, estou Não é? nesse aguardo. Agora, não me venha botar um tweet do Rato de Bigode e falar, olha lá, o bolsonarismo... Rato de bigode, não! Ó, o bolsonarismo... Rato de bigode, não! Permita-me Fale concluir. de mim, mas não fale de Kim Paim. Permita-me concluir. Aí põe lá um tweet do Kim Paim. Rato de bigode. Né, e fala, ó, o bolsonarismo tá se articulando contra o Pablo Marçal. Que não vai ser verdade, cara. Não vai ser verdade. Você acha que Enquanto você não vai? tiver um comando lá do capitão do PR... Com seu filho Carlos. Exato, enquanto não tiver vindo Carlos disso Nantes. e de toda a bolha bolsonarista... A família Nantes vai se pronunciar? A família Nantes, até agora não se pronunciou, cara. Até agora não se pronunciou. A família Nantes não se pronunciou. A família Nantes não se pronunciou. De Eduardo Nantes Bolsonaro, não se pronunciou. Então, assim, você tá querendo uma guerra, você tá querendo... Talvez você esteja fazendo isso pro pessoal ficar mais ligado na análises renais. Ó, vai ter uma briga aí, a guerra entre os dois, vai ser fratricida, não sei o quê. Agora, às vezes, eu tenho que trazer a notícia que, cara, Porque você pode é um ser... jornalista profissional. Exatamente. Um amigo- o que já amigo- não nos coloca em pé de igualdade nesse debate. Tudo bem, Né? eu acompanho as pessoas que estão nos assistindo, estão tentando dar moral para um jornalista aqui. Plano 2024, um jornalista aqui engambelando vocês. Natural. Como o jornalista Arthur Duval, da mesma escola de não, formação. desculpa, ele é detetive. Ele descobriu os mistérios do jornalismo antes de se tornar jornalista. Foi Tá? ele que descobriu como que virava jornalista. Eu sou
da escola dele. Não, ele é detetive antes de ser jornalismo. Ele é um jornal. Quando jornalista, ele é detetive, tá? Isso impede ele de trair o povo brasileiro. Como você o faz, tá? Não, tô aqui, Renato, é conhecido como diplomata reverso aqui entre nós. Diplomata reverso? O que você quer dizer com isso? Ué, que você é um diplomata às avessas, né? Que você joga no reverso. O que isso quer dizer? Não, manter-me aí calado aqui. Só digo uma coisa. Senhor Renato de Souza Batista com 2 T's, tá? Trarei aqui meu ponto. Há um ineditismo que você está propondo. Não há. Há um ineditismo. É um fato. Há um ineditismo que Não, você há está proposto ineditismo aqui. no que você está propondo, que é o Pablo Marçal dizendo, muitos ataques, tchau. O cara que viralizava vídeo falando que era melhor que o Ayrton Senna pra ser atacado e atrair a atenção a ele. Sim. Foi isso. Não, eu não duvido que ele falou isso por ser um idiota, mas o que eu quero dizer é que pra isso, é que não faz diferença pra ele. Ele utilizou isso de maneira positiva pra ele. Goste a gente ou não. Ele não faria isso, a não ser que ele fosse um louco do MBL. Ele não faria isso com o Bolsonaro. Aí é cruzar uma linha e um sujeito sofisticado nesse tipo de leitura como o Pablo Marçal não incorreria Não me nesse parece tipo de um cara que loucura. vai enfrentar o Bolsonaro, esse cara da imagem aí, ó, pra quem ainda não tenha visto. E nem me parece um cara que o capitão Jair Messias Bolsonaro vai enfrentar o cara do lado dele. Bota Não João vai, Dória, não vai. bota João Dória e Bolsonaro 2022 no Google aí. Pessoal, acho que a gente tem mais pautas aí pra debater. Stop the count. Stop the count. Tem as imagens, eu queria ver as imagens do Bolsonaro. Você tá dizendo que um governador falou com o presidente da República. Estou falando que um candidato ao governo de São Paulo, tá? Você tá errado porque essa foto é depois da eleição. Não, essa foto sim, eu pedi pra Me procurar. mostra uma foto antes da as eleição fotos dos do dois. Bolsodória. Não tem. Eu quero as do Bolsodória. Porque não tem antes da eleição. Quero as do Bolsodória. Você já Não tiver nenhum momento outra juntos. fake news. Antes da eleição não teve, tanto que o Dória tentou ir até o Rio de Janeiro por meio do Paulo Guedes, você deve se lembrar, uma semana antes da eleição e o Bolsonaro não atendeu. Não tô falando dessa, eles já tiveram Não, antes juntos. Só pra O nosso Bolsodória em 2022. Só pra colocar a verdade na o mesa. nosso Bolsodória. As pessoas não serem... Olha o padrão. Tem fotinho juntos e depois o que aconteceu? O capitão o traulitou. Nossa, Capitão o que traulitou. argumentinho. Capitão o traulitou. A maior infantil. destruição de imagem. Argumentinho infantil, senhor de Souza. Argumentinho infantil, Senhor Renato Souza. Ô, senhor Antônio. Ô, Renato Souza. Senhor Antônio. Senhor de Souza, ô Batista com 2 T's. Senhor Antônio Ferreira, por favor, mantenha a compostura aqui. Senhor Antônio Santos. Pra ficar mais assim, ô Antônico Santos. Seu Tonico Santos, por favor. Fala, você não é o Souza, não, amigo do Casculé? Ô Souza, chega aí, ô Souza. Ô, Tonico. Ô, Souza. Tonico, mantenha a compostura alguém aqui. manda o Souza manobrar meu carro, por favor? Compostura aqui. O pessoal já tá falando que eu te lanchei aqui, tá bom? Olha, pessoal, eu adoraria tá na tese do Renan, tá? Que é a tese de, olha, eles vão entrar numa grande briga, né? Porque o Bolsonaro vê o Marçal como uma ameaça, eles já vão entrar em guerra, o Marçal vai desistir da candidatura, enfim, o pau vai torar. Eu adoraria isso. Aliás, amanhã eu vou estar no programa em detalhe. Eu adoraria que a pauta fosse essa, né? Pra gente poder se deliciar vendo a briga alheia e tudo mais. Mas, infelizmente, não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é uma espécie de composição. O Marçal vai seguir sendo candidato, o Bolsonaro vai seguir com o Ricardo Nunes. E é isso aí. E 2026, o Marçal se torna uma ameaça pelo desempenho que teve na eleição agora. Aí vai ser um tema para ser discutido após a eleição. Agora não há o que fazer. Marçal mostra uma submissão ao bolsonarismo que está clara e expressa na foto entre Bolsonaro e Marçal, com a medalha do imbrochável. É isso. Pronto, acabou. E daqui 2 meses vocês vão estar me dando razão, postando meus cortes e falando. Olha lá o Renan. Olha lá. Só que o Renan sempre deixa aberto, a não ser que, para depois que ele errar, que ele... Sim, eu tenho uma saída honrosa. Exatamente. Não acho. É o que você tá fazendo? Renato Batista. Veja só, meus queridos amigos. A minha aposta é mais arriscada que a dele. Ela parte de uma leitura do passado para estabelecer um futuro. O Pablo Marçal, para se manter candidato, volto a colocar, ele precisa de que o risco, né, ou melhor, o dano não ultrapasse a oportunidade. Se ele vê que o dano ultrapassa a oportunidade, começa a não valer a pena. Para mim... Tem que ser um mega dano, assim, é uma campanha do bolsonarismo focada em destruir o Marçal para não ser maior do que a oportunidade de ser candidato a prefeito de São Paulo. O dano não vale a oportunidade.
Como eu acho Qualquer que dano a não vale a motivação... oportunidade. Pô, o cara Fora da fica lógica dele. interrompendo, cara. Pra restabelecer a verdade Não é aqui, que cara. estabelecer a verdade, cara. Isso não é estabelecer a verdade, não tem nenhum critério objetivo que você tá falando. Você tá só falando que não vai acontecer o que eu tô falando, é um achismo. O que eu tô falando é bem claro. Havendo uma possibilidade de dano maior do que a recompensa, Marçal... Não é nem maior, tá? Porque a recompensa, no fim do dia, na cabeça dele é alta. Só que o alcançar a recompensa não é fácil. O dano, se vier, é certo. Então, havendo um dano que é certo diante de uma recompensa difícil mais alta, ele vai pesar, ele vai fazer um cálculo. Claro. É muito mais Aí arriscado. ele que é um cara que você candidato... É muito mais arriscado Ele pra que é ele um- manter isso. É Claro. óbvio. Aí ele que é um cara que quer ser candidato a presidente em 2026, ele vai largar agora, não vai ter dano nenhum à imagem dele por parte do bolsonarismo, e aí ele volta em 2026 com que cara? O Pablo Marçal, com a mesma cara que ele tá voltando agora. Com a mesma cara de alguém que fala que conserta helicóptero no meio do voo. Com a mesma cara de alguém que escreveu 150 livros, Renato. Com a mesma cara. Com essa cara. Aí ele volta. Aí lá na frente, o Com essa ataque que cara. vai vir do bolsonarismo, que é muito mais duro do que o suposto ataque que você imagina que possa acontecer agora. Não, olha só, não é suposto. Ataque já tá acontecendo. Eu tô falando que o ataque vai aumentar de E que está intensidade. sendo ótimo pra ele. Não tá sendo ótimo. Sim, Então ele teria está ido no sendo. Braddock Show Sim, e teria está sendo. Não Sim, foi o que está ele sendo. fez. Ele foi e convenceu metade da audiência dos caras. Não foi assim, cara. Ele convenceu, Não foi leiam assim. os comentários. Não foi assim. Ele convenceu metade da olha audiência só, Renato. deles. Você não tem condições objetivas de falar que ele convenceu o público do Braddock. Tem, Porque tem público dele que foi Tem os assistir. comentários. Então quer dizer que quando o Vilela chama alguém famoso, é só o público do Vilela que assiste. Não, Então pronto. não falei isso. Então pronto. Você não consegue estabelecer nos comentários, esse aqui era um frequente espectador de Braddock Show. Cara, tem gostava vários de ler comentários de, as olha... análises do Adrilles e agora tem ele se tornou comentários assim, marçalista. tem comentários Pode assim. ter, mas você não vai dizer que ele virou. Tem E comentários. veja só, eu nem duvido que isso aconteceu. Eu só não tenho como provar e você não tem como provar. O que é um achismo da sua parte. Mas quando é com o Renato, não é achismo. Sim. É Quando é com análise. você, quando é com ele tem você, elementos claro. numa caixa guardada Claro. que são as evidências de Renato. Claro. Tente me atacar, já que você não pode atacar meu argumento. Eu tô tocando não argumento, tô tocando um achismo. Que Sim, pra virar não, argumento você tá precisa dizendo que eu melhorar. faço- que Você eu não tem estou como fazendo um comprovar. É bem simples. Você tá achando. Claro, e você também não. Então, pronto, mas eu temos assumo aqui que é a- achismo. Você não assume que é Temos a achismo. cloroquina aqui. Não, eu assumo que o meu é achismo. E você não assume que o seu é achismo. Tá tudo bem. É uma questão apenas de honestidade com a galera. Mas, Sim, novamente... sim. Não, é que o Marçal deve ficar com que medo dos ataques. Um cara que fica O Marçal tá defendendo- morrendo de medo, que acho que defende ele vai- a coragem e a integridade do Marçal, não poderia esperar nada Não, eu não diferente estou dele. defendendo nada disso. Você tá fazendo agora um Não, argumento bem sei, canalha pra tentar sei, imputar sei, algo que eu sei. nunca disse. Não, O que você a gente disse- tá debatendo você aqui é se disse o Marçal que será candidato ou não. Com que Você cara acha que ia não? Marçal para a eleição Você de acha que não? 26? Com a mesma Com a cara. mesma cara. Que um cara Por isso que ele vai paga continuar com a 150. mesma cara nessa. Mas depende. Ah, Depende, eu não acho, É porque não. em 2026 os ataques contra ele vão ser mais light do que agora. Se em 2026 ele for uma ameaça, Ah. eles vão trabalhar para detonar esse cara em tudo. Exatamente. Ele, os parceiros dele. Exatamente. É isso. Exatamente. Então pronto. Então o Marçal vai sair da vida pública porque ele nunca vai comprar essa briga. Marçal nunca teve na vida pública. Ele foi candidato na última eleição, Sim. ele está sendo agora. Você Sim. está dizendo que ele nunca mais será Eu por acho que medo ele de brigar não com o se- bolsonarismo. Eu acho que se ele Ok, representar essa é a sua opinião. um dano existencial ao bolsonarismo, o bolsonarismo não vai levar à frente isso. O Pablo Marçal não vai levar à frente isso. O bolsonarismo não vai aceitar. Você sabe disso. Agora sim, tudo bem. O bolsonarismo com O seus bolsonarismo neuróticos... nem tá aceitando ele, Seu coitado. bolsonarismo com seus neuróticos Sim. vai, de acordo com o Sim. senhor Renato Batista, aceitar. Tudo Sim. bem. Tô aqui, tô Sim, chegando nesse sim, ineditismo. não, é. O mundo tá mudando é muito. super ineditismo, é. O bolsonarismo tá atônito com o Marçal. Não tá todos os bolsonaristas lá tirando foto com ele, falando Então, que ele é herói. Mas Então, você sabe do que eu tô... o tenente-coronel Zuco, deputado federal mais Se votado do Rio Grande do lambendo. Sul, está lambendo. Nicolas Ferreira. Nicolas tá mais quietinho, mas ainda com uma Não, proximidade. apareceu Uma nas proximidade, aí, ó. Outros todos. Me levanta Exatamente. outros. Eles estão todos lá Vários fazendo outros, isso. exatamente. Eles Por isso estão... que não vai ter essa mas não- briga mas eu fratricida não me refiro que vai a colocar eles. o Pablo Marçal, Mas que o isso Pablo Marçal só vai abandonar tudo. Isso só reforça meu ponto. Não? A partir do De momento que um maneira nenhuma. Zuco faz isso, que um Nicolas faz isso, a neurose do bolsonarismo, ela sobe de nível. Aí você pode colocar o seguinte: o Bolsonaro vai ficar numa situação, ele e o Carluxo, em que, diante da popularidade do Pablo, eles cedem, eles não brigam, e aí ele entrega uma moeda de Isso. imbrochável e vai ficar tudo por isso mesmo. Olha, Isso.
Isso é ineditismo. Não, é o que está acontecendo, não é Isso é ineditismo. É que está inédito. acontecendo sob seus olhos. Isso é Tá inédito. sob seus olhares. Não, porque a gente já viu. Auspiciosos olhares. Não, porque já começou a reação do Kim Paim. O rato tá atuando. Ah, pronto. Aí chegamos onde eu falei aqui o debate inteiro, né? Pera, o rato está atacando, então, ora, o Bolsonaro está atacando. Né? Dá na mesma. Dá na mesma. Quase na mesma. Não. O rato representa o interesse da pelo amor família. de Deus. O rato é o interesse da família. Pelo amor de Deus. O rato é o interesse O familiar. rato é um ratinho, velho. Não é um ratinho, É que não. você coloca o rato num pedestal. Ratinho é governador Você do coloca o Paraná. rato num pedestal, cara. Coloco. Não, esse ponto eu coloco mesmo. Então. Mas assim... mas é o seguinte, ele é ou não é a opinião do Carluxo? Pode ser, sim. Sim. Ele é a opinião do Carluxo. Sim. Então assim, e o Carluxo, ele é ou não é representante da... Que tá sendo xingado por grande parte do bolsonarismo? Pelo Alan dos Santos. Uhum. Pelo Paulo Figueiredo. Ele tá. Tá sendo defendido por quem? Pela base de vlogs de Lisboa, Quem? boa parte da militância. Você acha que isso não conta? Você tá me contando que isso não conta. Você tá me parecendo aqueles caras que quando vão atacar o MBL falam... Ele pega "Ué, um argumentinho a favor dele e transforma no isso não é um argumento argumentinho. essencial pra tese Você tá dele. falando que o Carluxo... Aí não é o achismo. Você tá falando que o Carluxo não representa um peso no Bolsonaro. Tá bom. Não, eu não disse isso. Tá bom. Eu Não, disse eu tô em choque. Que canalha. Isso é Para de caras e argumentinho. bocas aqui, ó. Isso é argumentinho. Eu tô chocado. atorzinho, eu tô velho. chocado. Eu imagino se o Bisoto tivesse assim, o Carluxo... Cara, o Bisoto tá assistindo. O Sabe Carluxo... sabe que um cara como o Eduardo... Vamos ligar no O Eduardo Carluxo... Bisoto? Não, pera um pouquinho. O Carluxo não representa, Não, vamos não dizer, disse um isso. elemento Não disse isso. Ó, central começou a bater nessa no neurose espantalho. toda. Eu tô não sei chocado. com quem que ele tá debatendo aqui, pessoal. Então, pera um Eu não pouquinho. disse isso. Então, Eu não deixa eu disse entender. isso. Então, o rato... E guarde sua barriga aí que tá aparecendo. aí. O rato ao qual você se refere não é um camundongo do Carluxo. É sim, eu já disse isso. E ele cuida dos interesses do Carluxo. Eu E você disse acha há que 3 minutos. isso não tem Eu já importância pro respondi Jair? isso. Eu já respondi Tá isso. bom. Não disse que não tem importância pro Jair, cara. Ah, não tem? Não, o Eu camundongo não até... disse O camundongo... que não tem. Ah, pera. Você acha que o camundongo não tem importância pro senhor Jair? Eu vou ter que repetir mais quantas vezes aqui, Por favor, pessoal, porque vá no eu Twitter. acho que eu já respondi essa Senhor pergunta. Draxis, vá no Twitter Eu já do acho que eu já presidente respondi. Jair. Draxis? Ah, não. SAF, por favor. Ele tá atônito. Eu bati tanto Por nele que ele tá favor, por perdido. favor, Aproveita e vá pega um no- cotonete que ele parece que não tá me escutando aqui. Vai lá. Tá com o ouvido entupido aqui. Vamos no Twitter do presidente Jair. Cara, o debate acabou e eu já ganhei, tá? Só pra... Vamos lá. O que ele postou hoje aí? Tá um ataque à Marina e à Isentolândia. Porque as pessoas sabem que o Marçal será candidato. Publicou né? o seu Fazer filho o quê? Eduardo, vamos descer. Publicou algum líder do Hamas lá. Urgente. Ó, publicou o Zuco, que tá mó amigão do Pablo Marçal, Opa, cara. publicou o Carlos Bolsonaro, que tá ordenando os Caramba, ataques. poxa. Desce, mas desce. Vamos descer. Tô curioso. Desce. Opa! Quem que ele acabou de compartilhar? Eita! Então ele Caramba. compartilhou um cara que falou mal do Pablo Marçal e um cara que está lambendo o Pablo Marçal. Não, Uau! Eu queria entender um negócio. Porque o argumento A de proximidade e a de foto funciona pra ele, mas pra cá um retweet não funciona. Não, pra você que Não. funciona. Inclusive um retweet a um vídeo que, desculpa comentar, que também fala mal do Marçal. Uhum. Não, mas ele não quis dar atenção ao vídeo que fala mal do Marçal. É isso que tá dizendo. Não sei, Sou não, que tá dizendo é o Bolsonaro. Não, Mas não tem nada a ver, viu? Sim, tem relação sim. não. Carluxo. Olha só, ele pega um Carluxo e negocinho Jair. e transforma numa verdade absoluta pra todo o verdade argumento é uma medalha dele. de imbrochável. Olha, o Jair Tá aqui a medalha, aqui, o ó. Bolsonaro deu RT no Kim Paim. Pablo Renatão. Marçal não será candidato a prefeito. Lanchetaço. Para, cara. Tá bom, lanchetaço. Para, eu nem vou precisar Tá comer bom, lanche hoje, tá que eu já bom, te jantei aqui no Tá bom, debate, lanchetaço. tá bom? É o segundo, pega o já estudo do te Labic jantei. aí e se vira com ele. Porque eu tô entendendo. Veja só, uma foto ela funciona. Uma foto com medalhinha. Um RT num vídeo com ataque ao Sim, Pablo. e um RT no Zuco que está Entendeu? lambendo o Marçal? O que Mas tem a ver uma sim, coisa com a o Zu- outra? pera. Você fica discutindo Objetivamente, coisas, esse vídeo aí imaginativas bate aqui, no Marçal. blá, blá, blá. A Esse vídeo realidade é bate uma no só. Marçal. A realidade Esse é uma vídeo só. aí bate no Marçal. É você que tá dizendo. Ô, eu Você digo que mais, tá dizendo. esse vídeo já não tá só sem bate no credibilidade no Marçal. debate, eu não posso Tudo- aceitar suas Tudo premissas bem, eu não aqui. tenho credibilidade. Quem tem fatos e argumentos é apenas você. Não à toa você Exato. trouxe agora Por isso que eu tô ganhando a esse medalha debate. de imbrochável nessa história. Por isso- E eu fico muito tranquilo. Foi um dos melhores argumentos que eu vi. O Bolsonaro fará algo que nunca fez e ele não fará também porque entregou uma medalha de imbrochável pro sujeito. Acho que eu tô convencido agora. Bom, os caras, Renan tá senil,
Renato lanchando. Deve estar todo mundo Sim, maluco com o Renan, o cara que falou ruins. Renan tá senil acabou de mandar falar caguei fedido. Nossa. Não, foi outra pessoa. Um disclaimer Olha que o só como ele Junito falou. distorce as coisas. Um disclaimer que o Junito acabou de falar aqui pra mim que o Renato tá certo. Pois é. O próprio operador do Renan. Pois é, cara. Tudo bem, Assim, a tudo gente bem. pode falar com quem a gente quiser. Eduardo Bisotto, vai estar comigo, cara. Então tudo bem. Então foi o seguinte, Renato ganhou. E só que tem um problema. Renato teve uma vitória aqui. Não, cara, larga. Espera um pouquinho. O Renato ganhou. E eu preciso que vocês, então, me comprem a revista Valete através do Clube MBL, pra no mínimo me consolar.